Olá, turma. Mais uma aula aí pra gente. Só um de geografia, porque na terça-feira nós não temos essa matéria, estudamos apenas português. Então hoje a gente vai estar falando sobre aula de geografia e o título é Relevo. Ok? Relevo. Bom, para a gente estar falando dos tipos de relevo, a gente primeiro precisa saber o que é o relevo. E o que é o relevo? Relevo são as diferentes formas da superfície terrestre. A Terra, né, a superfície onde nós vivemos, ela não é toda igual, né? Existem lugares altos, lugares baixos, e essa diferença, tá, recebe o nome de relevo, tá? As diferentes formas da superfície da Terra são chamadas de relevo, só que elas têm um nome particular, ou seja, dependendo da forma que ela recebe aquele nome, tá? Então a gente vai estar falando primeiramente sobre as montanhas. A montanha é uma forma de relevo, ok? Ó, aqui o desenho de uma montanha, tá? E o livro diz assim, ó, altitude é a medida vertical, tá? Em relação ao nível do mar. Quanto mais alta a forma de relevo em relação ao nível do mar, maior será a altitude, tá? Só a nível de informação. Então, eles vão verificando assim, ó. Quanto mais alta for essa forma de relevo, maior será a altitude, tá? Que ela terá. Bom, então falando das montanhas. Então, as montanhas são grandes elevações de terra, ou terreno aqui, ó. Grandes elevações de terra são chamadas de montanhas. Um conjunto de montanhas, ou seja, várias montanhas juntas, recebe o nome de serra, tá? Serra. Um conjunto de montanhas forma uma serra, que também é uma forma de relevo. Bom, na página seguinte vai falar sobre a depressão. É uma forma de relevo aplanado, ou seja, plano, e mais baixo que as áreas ao seu redor, tá? Então, olha aqui, ó. Aqui eu tenho uma parte plana e aqui, ó, parte alta, ok? Então, esse aplanado aqui, junto com essa parte alta, forma a depressão, tá? Terreno plano, mais baixo que as terras ao seu redor. Isso é a depressão, tá? Planícies. Planícies é mais fácil, né, gente? O que é uma planície? São terrenos planos, totalmente planos. Pode até ter uma leve ondulação, mas a característica principal dele é plano. São terras planas localizadas geralmente em terrenos baixos, tá? Então, terrenos planos são chamados de planícies. Planaltos. Ó, já é bem diferente. Aqui é planície. Aqui é o planalto. Já tem, ó, elevações. Então o livro diz, ó, planaltos são terrenos com elevações que são mais altos que as planícies, tá? Então, planalto são terrenos mais elevados ou mais altos do que as planícies. Também fala sobre o monte, tá? Se montanha é uma grande elevação de terra, monte é uma pequena elevação de terra ou do terreno, como você queira, tá? E o ponto mais alto de uma montanha ou de um monte chama-se cume, né? Que é aquele que fica bem lá em cima. No caso aqui, seria aqui, ó. O cume, no alto. Também fala sobre o vale. Vale é uma área mais baixa, cercada por montanhas ou colinas, que normalmente corre um rio, tá? Então, o vale, ó, ele normalmente está cercado por montanhas, tá? E lá embaixo, ó, corre um riozinho, tá? Aqui embaixo é chamado de vale. E por fim a escarpa, que é um monte com grande inclinação que forma um penhasco, ó.
aqui a escarpa, um monte com uma grande inclinação, ó, tá vendo aqui, ó? Forma um penhasco, uma queda muito grande. Isso é escarpa, tá? Na página seguinte, que é a 196, tem o Saiba Mais. Você vai estar lendo só a nível de informação que fala sobre as ilhas, porque a ilha também é uma forma de relevo. A gente não vai estar se aprofundando nela, vamos estar nos fixando o livro, nas formas que o livro está trabalhando, tá bom? Então, mas dê uma lida aí, porque tem coisa interessante aí nas diferenças de ilhas, tá bom? Aí vai vir uma atividade para vocês, tá? E vai também estar falando ainda sobre as transformações do relevo, tá? Toda vez que o relevo sofre uma transformação, uma alteração, ele recebe o nome, né? Essa alteração recebe o nome de erosão. Né? Vocês estão vendo aqui, ó, erosão. A gente já falou sobre isso. O que é erosão? É o desgaste do solo, tá? O ambiente é modificado pelo ser humano e por ações da natureza. A água da chuva desgasta o solo e, em geral, nas partes mais altas da superfície. Ao longo do tempo, o vento e a água levam a terra e a areia, que são sedimentos, né, pedacinhos, muitas vezes de rocha, né, a própria areia que o vento leva, de um lugar para o outro, causando o desgaste do terreno. Esse desgaste chama-se erosão. Mudança, né, no solo, desgaste no solo se chama erosão. Muitas vezes o ser humano faz modificações que prejudicam o meio ambiente, isso é verdade. É o que acontece, por exemplo, quando árvores são derrubadas sem necessidade. Como a vegetação protege o solo, quando ela é retirada, deixa o solo exposto à água da chuva. Então, se aquele ambiente havia árvores, eu cortei, agora ele está exposto. A chuva vai penetrar direto no solo, vai deixar aquele solo encharcado. Se você constrói casas nesse solo, o que acontece? Vai causar deslizamento. O que pode provocar, deslizamentos e movimentação de terra, causando sérias consequências. Aí aqui a gente vai ter, tá vendo? Mostrando a erosão. E aqui também, deslizamento. Que esse desmatamento, a ação do homem, causa, porque deixa o solo instável, sem proteção. Então a água e o vento batem nele direto. E esse solo torna-se o quê? Frágil. E o que você constrói ali não vai ser fixo, não vai ter proteção também. Assim como o solo não tem, aquilo que você construiu ali não vai ter proteção. É onde acontecem os deslizamentos, tá bom? Então essa é a nossa aula de hoje, tá? Na próxima aula a gente vai estar falando sobre os rios, para fechar. Os rios, falta os rios e os recursos naturais. A gente vai devagar, porque geografia, a matéria não é muito longa, tá bom? Bom, então vocês vão fazer as atividades e qualquer dúvida, gente, pergunte, tá? Participe. Muito importante a gente saber se vocês estão entendendo, vejam os vídeos, né? Perguntem lá se você tem dúvida ou não, tá bom? Ou melhor, se você tiver dúvida, se você não tiver, você não vai perguntar. Tia André tá meia hétero. Então, é isso, tá? Nossa aula é sobre relevo. Lembrando que as principais formas de relevo são montanha, monte, planalto, planície, depressão, vale, escarpa. Aí a gente pode colocar serra também, que é o conjunto de montanhas, tá bom? Façam as tarefas, marquem como concluída e que vocês tenham um dia maravilhoso. Precisando de mim, só chamar.